Fábio França, depois de toda essa maltratada de bola que a gente teve, apesar de alguns bons momentos, 1-1 foi o resultado mais justo para as duas equipes ou merecíamos ter um vencedor no jogo de hoje, Fábio? Acho que ficou de bom tamanho, Luiz. Acho que ficou de bom tamanho o resultado para aquilo que as duas equipes produziram neste jogo em Novo Horizonte. Um primeiro tempo bacana de se assistir, tecnicamente não foi um grande jogo, nem no primeiro tempo, mas as duas equipes se esforçaram demais. Foi um primeiro tempo muito movimentado, os times voluntariosos, procurando agredir o adversário. No segundo tempo não, o jogo mudou, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Na primeira etapa, o Novo Horizontino começou dominando a partida, era melhor em campo quando tomou um gol de cabeça, né? Quando tomou um gol de bola parada, uma falta pela direita, cruzamento na área e o Gil tem bom cabeceio, né? Um exímio cabeceador, testou firme, fez o primeiro gol do Corinthians. A partir dali, eu até dizia para o Marcelo, logo depois do gol do Corinthians, que a tendência era de que o time se assentasse em campo, se acertasse, né? Tivesse mais tranquilidade para colocar a bola no chão e trabalhar com essa pequena vantagem que tinha no placar, mas não deu tempo. Minutos depois, o Novo Horizontino empatou com uma falha da retaguarda do Corinthians, né? Eu sempre digo, quando o gol se origina de uma cobrança de lateral, é porque a retaguarda cometeu alguma desatenção, cometeu alguma falha grave. Não dá para admitir um gol de uma cobrança de lateral. A bola foi arremessada na área, o Gênison subiu mais alto que a defesa, testou para cima, ele errou o cabeceio. E depois disso houve um bate-rebate, a zaga do Corinthians saiu e esqueceu só o centroavante, sozinho, dentro da área. Ele matou no peito antes da bola cair, emendou pro gol, foi um golaço do Novo Horizontino, o gol de empate ali pela metade do primeiro tempo. E a partir daí, o Novo Horizontino sacou que era mais fácil esperar, que melhor para ele seria dar a bola ao Corinthians, que não conseguia produzir, não conseguia agredir o Novo Horizontino. Então seria melhor dar a bola ao Corinthians e partir no contra-ataque, porque a defesa do Corinthians é mal postada quando é pega de surpresa. O Corinthians é mal distribuído quando é contra-atacado. A retaguarda marcava muito atrás, havia um espaço muito grande entre a linha de meio de campo e os defensores, e no contra-ataque, os velozes pontas do Novo Horizontino se posicionavam por ali, atrás dos meio-campistas do Corinthians, mais antes dos defensores, e tinham a possibilidade de pegar essa bola e partir de frente contra o Gil, contra o Pedro Henrique. Invariavelmente levavam perigo nesse lance, né? O Novo Horizontino saía em contra-ataque, não com um lançamento muito longo, um lançamento de média distância, procurando os atacantes que ocupavam justamente esse espaço que havia entre o meio de campo do Corinthians e a defesa. E assim levou perigo algumas vezes, né? Em determinado momento do primeiro tempo, em um lance específico, essa bola caiu no pé do Gênison. Ele partiu para cima do Gil, quase surgiu o segundo gol do Novo Horizontino. O Corinthians deu sorte porque caiu no pé do grandalhão, do desengonçado centroavante do Novo Horizontino, que não tem tanta velocidade assim. Caísse esse lance, por exemplo, no pé do Cléo Silva, as coisas para o Corinthians poderiam ter ficado ruins já no primeiro tempo. Corinthians, a grosso modo, criou uma grande oportunidade só durante toda a partida. Uma bola trabalhada apenas durante todo o jogo. Logo depois do gol de empate do Novo Horizontino, o Everaldo arrancou pela esquerda, trabalhou com o Carlos, fintou o zagueiro e bateu forte, e o goleiro Oliveira fez uma grande defesa. E foi só. O Corinthians não conseguiu trabalhar essa bola em campo. O Luan precisa aparecer mais para esse time. O Luan foi contratado para ser o cara desse time do Corinthians e até agora não mostrou absolutamente nada. O Luan passou despercebido durante boa parte dessa partida. E precisa ver se o Luan realmente tem condições de ser o cara desse time do Corinthians. Aquele Luan de 2017, não tenho dúvida de que seria. O Luan de 2018 teria condições de ser o cara do Corinthians? O Luan de 2019 teria condições de ser o cara dessa equipe 2020 do Corinthians? Tenho dúvidas. Mas ele foi contratado para isso. Precisa aparecer um pouco mais. Eu disse no comecinho do jogo, o Corinthians, inexplicavelmente, depende muito do Cantígio. Jogador que chegou agora, está se adaptando ao futebol brasileiro, começo de temporada, e o Corinthians depende desse cara. Se o Cantígio não está bem, o time não consegue desenvolver. E hoje o Cantígio não esteve bem, perdeu uma bola, inclusive no fim da partida no meio de campo, que quase proporcionou um contra-ataque perigoso ao Novo Horizontino. Com o Cantígio mal, o time do Corinthians não funciona. Então o técnico Thiago Nunes
vai ter de trabalhar muito para melhorar essa equipe. O Corinthians, se vez ou outra, apresenta ofensivamente um futebol mais vistoso do que aquele do ano passado, por exemplo, defensivamente, repito, não é nem sombra, não é rascunho daquela equipe que a gente se acostumou a ver nos anos anteriores, sob os comandos de Tite, Mano Menezes e principalmente de Fábio Carille. O Corinthians tem sérios problemas defensivos. Pedrinho lá na frente fez muita falta, porque é um jogador diferente. O Janderson muito mal tecnicamente hoje. O Everaldo foi bem no primeiro tempo, mas sumiu na segunda etapa. Então são muitos os pontos que o Thiago Nunes precisa melhorar nessa equipe. Muitos mesmo, né? 2 vitórias no Campeonato Paulista em 9 jogos é inadmissível. Luiz, do outro lado, um Novo Horizontino que permanece invicto e que por azar está num grupo com Palmeiras e Santo André. Se estivesse em outro grupo, estaria na zona de classificação, Luiz. Em todos os outros grupos estaria na liderança, viu, Fábio? O Novo Horizontino tem 15 pontos, né? No grupo A do Santos tem 15. A diferença é que ele ficaria atrás por conta do número de vitórias. Sim. Mas no grupo C, o São Paulo tem 15. E no grupo D, o Guarani tem 13. 15, é isso. E o azar Guarani... do Novo Horizontino é que tá num grupo fortíssimo. Palmeiras e Santo André. Eu não sei se você concorda comigo, Fábio, mas depois desse jogo, com... Opa, ó o forrozinho que estão tocando lá no fundo do estádio. Lá, o pós-jogo lá vai ser bom, hein? Vai, Novo Horizonte, o negócio é embaçado, hein? Não sei se você concorda comigo, Fábio. Um time que estreia 3 jogadores na temporada 2020 num jogo decisivo como esse, não mostra que o discurso do Thiago Nunes, que é muito bonito e que eu concordo em várias coisas, não está completamente distante do que o campo mostra para ele e para os jogadores e para a torcida, não é uma coisa muito distante da outra, porque acho que hoje disparado foi o jogo mais perdido do time do Corinthians e merecia ter perdido. Eu tenho a impressão que o Thiago Nunes chegou muito convicto no Corinthians, ele tem ideias de jogo bem definidas. E, infelizmente, acho que ele está num momento de turbulência. Acho que ele se perdeu. Acho que ele perdeu a mão do time. Tá tentando coisas meio que inexplicáveis nesse início de temporada. Meio que no tudo ou nada, né? Exatamente, para ver se vai dar certo. A impressão que dá é essa. Espero estar errado, porque acho que o Thiago Nunes pode fazer ainda um grande trabalho à frente do Corinthians, mas tem a impressão que ele tá meio perdido nesse momento. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa é a diferença do técnico estrangeiro pro nosso. Pro lado bom e pro lado ruim. Porque o técnico estrangeiro, ele chega aqui, ele não quer saber se ele vai ter vida longa, curta ou média no time. Ele aplica a ideia de jogo dele e dane-se. Mantém a convicção, né, Marcelo? Porque o que tá acontecendo com o Thiago é o seguinte, ele começou a aplicar a ideia dele. Quando começou a não funcionar, ele tentou fazer um híbrido. E aí não tá rolando nenhuma coisa nem outra. E ficou essa maçaroca que a gente viu hoje aí. O Camacho iniciou a temporada como titular absoluto, um dos melhores jogadores. E hoje ele não foi nem a segunda opção de alteração, porque o Gabriel saiu e entrou o Ederson. O Ederson, mais gordo que eu. Desculpa, gente. Tá grande o Ederson, viu? Não tinha a menor condição física desse cara entrar em campo hoje. Arauz. Ele achou o Arauz de novo ali perdido no Corinthians. Respondendo especificamente a sua pergunta, Luiz, a respeito das 3 alterações, os 3 jogadores que estrearam praticamente hoje na temporada, né? O Carlos, eu não entendi, né? Para mim o Piton tem que ser titular do Corinthians, até porque o Sid Clay, até agora nessa temporada, não fez absolutamente nada. O Arauz, para mim foi uma novidade ele tentar alguma coisa, tentar mudar um jogo com o Arauz, né? É complicado, é complicado. Acho que o Thiago Nunes tá realmente meio perdido. E sobre o Camacho, muitos diziam no início da temporada que a zaga do Corinthians estava exposta, que o sistema defensivo do Corinthians não estava funcionando tão bem, porque tinha 2 volantes ali que talvez não fossem aqueles marcadores, né? O Camacho e o Cantígio. E aí sobrou pro Camacho. O Gabriel entrou e não adiantou nada. A zaga continua exposta, o sistema defensivo do Corinthians continua mal ajustado, então não é esse o problema. O Thiago Nunes precisa detectar qual é.